Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje reagiremos aos comentaristas da ESPN sobre quem pode surpreender neste primeiro jogo da final da Copa do Brasil, já que ambos os times chegam em um mau momento. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo perderam na terça-feira seus jogos pelo Brasileirão. E se gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. Queremos saber nos comentários quem chega melhor para este primeiro jogo da final. Lembrando que as imagens são da ESPN Brasil, link do canal na descrição. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Fator casa vai ser determinante? Esse é um assunto que a gente gosta, a gente debate, a gente discute aqui. Flamengo e São Paulo como mandante e visitante em 2023. O primeiro jogo, o Flamengo será mandante. Flamengo em casa, são 28 jogos e 76,2% de aproveitamento. Só 4 derrotas em 28 jogos. Flamengo como visitante, caiu o aproveitamento de 76 para 51. Como visitante são 9 derrotas. O São Paulo, aí a discrepância ou a diferença é maior? Acho que nem tanto, hein? O São Paulo em casa tem 69,1% de aproveitamento, quase 70%. Em 27 jogos só perdeu 5. Como visitante ele perdeu 10 em 26. Também cai consideravelmente o aproveitamento. Vai de acordo com o que você fala, Eugênio. Olha aí, Flamengo e São Paulo, muito melhor os dois como mandantes. Isso é o natural, né, Bel? É o normal, embora você não concorde, mas a estatística mostra que isso acontece. Acabei de falar, com 18 dos 20 times do Campeonato Brasileiro, e em geral é assim, né? Em quase todos os campeonatos. O Flamengo, por isso, esse sorteio da Copa do Brasil, que indicou a final no Morumbi... Opa, fecha a câmera daqui a pouco que o Eugênio vai afirmar que o São Paulo já é campeão. Fale, Eugênio. Dá ao São Paulo uma perspectiva muito interessante, caso ele consiga um bom resultado no Maracanã, de buscar essa vitória, porque ele tem conseguido resultados muito melhores no Morumbi. Então, ele, trazendo um resultado para São Paulo que não seja uma derrota por 2, 3 gols de vantagem, ele terá chances de reverter. É isso, 2 times que foram mal no meio de semana, não conseguiram superar seus adversários e que precisam melhorar muito, né? Para essa primeira partida da final, é claro que vão entrar num outro ritmo, vão entrar... Porque o jogo de final você entra com o coração, você entra com a exigência máxima e a expectativa aí de um jogo muito interessante. E eu estou muito curioso para saber como cada técnico vai traçar a sua estratégia para esse primeiro jogo. Os dois mandam melhor do que visitam. A derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense quebrou uma longa série do Flamengo mandando invicto, embora seja um mando meio pé quebrado ali, né? Cariacica não é bem a casa do Flamengo, mas o mando era rubro-negro. E eu acho que o São Paulo tem os dois extremos. Eu diria até que Cariacica não é o Maracanã, mas o ambiente no estádio lembra mais o Flamengo histórico do que o ambiente do Maracanã hoje, que é um ambiente muito modificado em relação ao que já foi um dia. E o São Paulo acho que tem os dois extremos. Ele manda melhor, ele se impõe melhor. O Morumbi é importante para ele hoje, em toda a competição, mas ele também visita pior. No Brasileiro, é uma coisa assustadora a essa altura do campeonato, o São Paulo não ter ganho um jogo fora. O São Paulo é um dos 3 piores visitantes do campeonato brasileiro. É assustador isso. E aí você vê que ele só não está em pior situação no campeonato porque ele manda bem. Em todos os sentidos, né? Manda bem quando manda. Então, é um jogo aí que o São Paulo tem os dois extremos. Não esqueçam que existem exceções. O São Paulo foi eliminado da Copa Sul-Americana em casa. O São Paulo passou na Copa do Brasil ganhando fora de casa. Essa foi a grande exceção. Existem exceções. Contra o Palmeiras. Contra o Sport. Aliás, contra o Sport, ele ganhou fora e perdeu em casa. A classificação vem fora, mas é a exceção. Esse time manda melhor do que visita, né? Quem chega em pior momento, Breler? A gente discutia isso logo que os times se classificaram e ali no calor do momento, se o São Paulo jogasse no próximo fim de semana a final da Copa do Brasil, tinha tudo para entrar como grande favorito, porque o momento do São Paulo era muito melhor. Jogava com mais confiança, o Lucas com até
trazendo essa empolgação do torcedor pelo que agregou ao time. O Dorival, de certa forma, a gente percebe que há uma ascendência, um respeito dos jogadores pelo trabalho do Dorival, mas ali, naquele momento da Copa do Brasil, o trabalho tinha dado liga de fato. E nesse momento, nesse intervalo grande, até a final, a gente viu o Flamengo seguindo, oscilando, e o São Paulo, que vinha muito estável, dá ali uma certa embicada para baixo. Então, os dois times, de certa forma, no caso do Flamengo, nem dá para dizer que andou para trás, porque teve aquela vitória contra o Botafogo, em que o torcedor, opa, aí o fio vai virar, vai chegar grandão na final, aí toma a pancada do Atlético Paranaense, o São Paulo mexendo muito na equipe, o São Paulo com essa instabilidade momentânea, mas ainda assim eu mantenho a ideia de que o São Paulo, não só por ter o mando de campo, mas pelo ambiente um pouco mais tranquilo que o do Flamengo, chega com um certo favoritismo a mais, mas muito pouco, tende a ser jogos equilibrados, tendem a ser jogos em que os mandantes vão triunfar. Então, aí vai depender muito também de saldo de gols, de como esses times conseguem se defender fora de casa. Mas eu vejo o São Paulo num momento um pouco mais tranquilo. Até a gente consegue avaliar, por exemplo, uma análise fria do trabalho do Dorival, mesmo se o título não vier. A gente consegue pensar num São Paulo, opa, o trabalho aqui rendeu, deu respostas em muitos momentos, vamos pensar no Dorival como técnico para a temporada do ano que vem. No caso do Sampaoli, ele já está fadado a sair. Já há ali um ambiente em que não há sustentação suficiente para o técnico. Não, Flamengo trocar de treinador? Não, imagina. Não, pois é, tá, além de ser uma diretoria que não perde muito tempo ao trocar de treinador. Então, por tudo isso, eu vejo que o São Paulo um pouco mais tranquilo. São Paulo, com a força do Morumbi na volta, tem um leve favoritismo. Quem precisa se superar mais? O Flamengo. O Flamengo precisa superar um momento pior que o do São Paulo. Se o São Paulo jogar um futebol que vem jogando, talvez um pouquinho melhor, ele tem mais condição de ganhar esse título do que o Flamengo. O Flamengo precisa melhorar muito em relação ao que tem feito. Pode até melhorar. A gente sabe a história do Flamengo de deixou chegar a leva, pode haver uma superação, jogadores com qualidade para isso, mas o Flamengo é que precisa dar um salto maior para chegar nesse título. Eu gostaria de uma projeção sua, professor, de vocês, desse primeiro jogo. A gente está falando muito do confronto. O que esperar dos times? Qual deve ser a postura? Ou como vocês imaginam esse jogo, esse primeiro jogo no Maracanã, com o São Paulo, jogando tão mal como tem jogado fora de casa a temporada inteira, em todos os campeonatos, salvo algumas exceções que já pontuamos agora há pouco, contra o Palmeiras foi bem, eliminou o Palmeiras, etc. e tal. E o Flamengo, com a sua torcida, com seus grandes jogadores, com seu investimento, mas num momento de instabilidade. O que dá para São Paulo fechadaço, apostando no contra-ataque, o Flamengo partindo para cima desde os primeiros minutos. Dá para visualizar, imaginar como vai ser? A gente tem falado dessa diferença dos dois times jogando como mandante e visitante. É preciso pontuar. O Flamengo na Copa do Brasil, especificamente na competição, fora de casa, quando não teve o mando, jogou com personalidade. Foi bem no jogo contra o Fluminense, em que a torcida era do Flu, o Flamengo teve autoridade, teve volume. Foi bem contra o Atlético Paranaense na volta, depois de fazer a vantagem, e foi muito bem contra o Grêmio. Ali matou o resultado, uma das melhores atuações do time na temporada. Então, na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu virar essa chave. O Flamengo Isso é conseguiu time se de mobilizar. Personalidade, que não tem medo desse negócio de jogar fora. Continue. Então, não deveria pelo elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem elenco para chegar em qualquer lugar da América do Sul, jogar com personalidade e vencer. Só que, pelo que vem sendo a temporada, não é o que tem acontecido. E o Flamengo, em momentos decisivos, nessa temporada, tem rateado demais. Quando precisava, momento crucial, valendo taça, esse Flamengo não entregou. Isso é time sem personalidade. Pois é, então, tem essas duas faces do Flamengo, mas para o torcedor rubro-negro é um alento olhar para a Copa do Brasil com a lupa ali avaliando a temporada e perceber... Nos jogos em que o Flamengo teve personalidade, em que o Flamengo entregou, foram justamente na Copa do Brasil e muitos deles fora de casa, em que o Flamengo até conseguiu jogar melhor como visitante do que como mandante. Então, Logo, isso é um alento. responda a minha pergunta.
Não, eu continuo imaginando um Flamengo tentando se impor mais dentro de casa para construir uma boa vantagem para levar para o Morumbi, sabendo que o São Paulo tem sido muito forte. Mas, repito, uma vantagem mínima do Flamengo jogando nesse momento de instabilidade no Maracanã é fundamental, já deveria ser comemorada, porque no Morumbi eu vejo que o Flamengo, pelo elenco que tem, a qualidade técnica, a possível volta do Arrascaeta, difícil, mas pensando no segundo jogo, muito mais provável do que no primeiro, pode ser que a gente... Olha aqui, eu mesmo vou sair um pouco da pergunta que eu fiz. O segundo jogo, São Paulo partindo muito para cima e dando espaço para o contra-ataque com Bruno Henrique, cuidado! Mas o cobertor é curto, não dá para ter tudo. Ainda mais se o São Paulo vier precisando do resultado para o Morumbi. Eu acho que para esse primeiro jogo, não tenho dúvida de que o Flamengo vai para cima. O Flamengo é quem está devendo serviço por tudo que a gente falou aqui. O Flamengo faz isso em todos os jogos. E vai fazer de novo. Dentro ou fora de casa. E acho que é um duelo interessante porque recentemente um São Paulo mesclado, não reserva, mas mesclado contra o Flamengo, deu muito bem conta do recado naquele jogo. Então, acho que é um duelo interessante também, porque você fala, não, time corajoso, fora de casa, mas você tem que contar que do outro lado tem alguém também muito motivado por estar em casa. O Flamengo é uma incógnita. Você não sabe o que vai acontecer. Eu estou perguntando, mas o Flamengo faz jogos espetaculares e faz jogos horrorosos. Dá para saber mais ou menos o que vai acontecer. Né? Opa, diga lá. Não, vai acontecer o que tem sido ao longo da temporada. Em alguns jogos, o Flamengo aumenta o volume. Antigamente, lá em casa tinha um 3-1, lembra, Bel? A gente aumentava o volume assim. Aumenta o volume que eu digo. É um time mais ligado no jogo, mais intenso, mais participativo, compete mais. Mas independente de ser mais ou menos, o volume está mais alto ou está mais baixo, o Flamengo é um time que joga para atacar. Ele é um time orientado para atacar. E quando ele consegue transformar essa intenção de atacar em gols, ele vai muito bem. O problema é quando ele não consegue fazer os gols e ele começa a perder bola no ataque. E ele é um time muito frágil defensivamente. Esse tem sido o Flamengo ao longo de toda a temporada. Fragilidade defensiva, porque é um time com jogadores ofensivos que participam muito pouco no momento em que precisam ajudar a defender. Tá aí o nosso olho leal que não deixa mentir. Se fizer um ranking de apontar jogador que não volta, jogador de ataque que volta e só dá um engana Joe, não participa ali. Engana Joe? O ranking do olho leal tem muito o Flamengo. Tem, porque são jogadores de muita qualidade técnica que querem jogar com a bola no pé. E aí há uma sobrecarga no sistema defensivo. Eu não acredito que o Sampaoli vá colocar em campo um time parecido com o que venceu o Botafogo. Talvez ele guarde isso para o jogo da volta no Morumbi. Porque a característica, ainda mais diante da sua torcida, a torcida quer um time que vá para cima, que amasse, que seja ofensivo. Se ele entra com mais um volante, mais um meia e tal, menos atacante, o São Paulo não costuma se preocupar com vontade de torcida, não, hein? Tô errado? O São Paulo costuma ser um técnico ultra ofensivo. Em alguns casos, até kamikaze. Ele vai com tudo e esquece a defesa. Mas eu acho que a experiência contra o Botafogo mostrou que ele reconheceu ali que aquele jogo tinha um nível de competição diferente, que ele precisava preencher mais o meio de campo, e ele conseguiu a vitória num jogo muito difícil, que era contra o líder do campeonato, fora de casa, onde o Botafogo tinha vencido todos os adversários. Eu acho que aquilo ali é um padrão que o Flamengo poderia usar, mas não acho que ele vai usar em casa. Acho que em casa ele vai de novo pro tudo ou nada, vai tentar fazer um resultado de 2, de 3, do que ele conseguir fazer diante do São Paulo para administrar, aí sim, com uma escalação mais parecida com o que ele fez contra o Botafogo no jogo da volta. É o que eu estou imaginando. Mas o Flamengo tem esse padrão de querer propor o jogo, quando encaixa, ganha. Quando ele não consegue encaixar e começa a dar espaço para o adversário contra-atacar, aí muitas vezes o caldo derrama. Mas essa pergunta aqui é boa, né? Qual sofre a maior pressão, São Paulo ou Flamengo? Do lado do Flamengo existe uma pressão pela temporada. Opa, precisamos desse título aqui para uma saída honrosa
desse ano para se esquecer do Flamengo. Mesmo com o título da Copa do Brasil, o torcedor rubro-negro vai ter um olhar muito crítico para essa temporada. Mas do lado do São Paulo, é ali o agora vai. Agora ou nunca, porque, para mim, essa é a maior oportunidade de título do São Paulo, de título grande, dos últimos tempos. No ano passado, na Sul-Americana, eu vejo que o São Paulo tinha menos possibilidade de vencer o Del Valle do que agora, porque o Del Valle ali já era um time tecnicamente muito reconhecido, a gente já sabia das potencialidades. O Flamengo não é? Mas agora é um Flamengo em baixa. É um Flamengo que vem machucado de várias pancadas no ano. Um Flamengo que muitas vezes se ausentou desses momentos decisivos, então, que falhou na hora H. Então o São Paulo precisa tentar aproveitar de qualquer forma essa grande oportunidade, um título que o São Paulo não tem, que é uma Copa do Brasil, consegue eliminar o Palmeiras, que hoje tem mais elenco, é um time muito mais estável, pela caminhada, passa por outro rival, que é, de certa forma, pesado, como o Corinthians. Então tem tudo, realmente, pela trajetória que fez, pela campanha e principalmente pelo momento do Flamengo, de muitos questionamentos, a possibilidade de ser a primeira temporada sem títulos dessa gestão Landim, é uma chance de ouro que o São Paulo tem. Precisa olhar para isso, se mobilizar, não só por ser um grande confronto, um grande clássico do futebol brasileiro, mas por ter o Flamengo que não inspira confiança em momentos agudos e decisivos da temporada. É uma chance de ouro e é uma brecha importante. Mas se o São Paulo perde esse título, ninguém vai tratar como uma grande chance de perder. Ai, meu Deus, como é que perde um título para o Flamengo? No caso, não vai. Não, na hora fica chateado. No passado teve corneta pra caramba quando perdeu do Del Valle. O que eu quero dizer é que daqui a 10 anos ninguém vai falar, puxa, que chance que perdeu contra o Flamengo. Um adversário grande. E daqui a 10 anos continuar em jejum de título pesado? Não, talvez uma das chances, mas não é aquela coisa que chance que perdeu de tirar o pé da lama. No contexto do futebol brasileiro, dos últimos 4 anos, o São Paulo é o desafiante. Claro. Até no caso assim, da Copa do Brasil mesmo, quem é o atual campeão? É o Flamengo. Quem era o técnico? Alguém está tentando tirar o cinturão do Flamengo. É o São Paulo. Ah, ele gosta de boxe. É isso. Mas Qual é não o é maior isso. pugilista de todos os tempos? Eu acho que foi Mike Tyson, mas eu não sou assim, esse especialista para falar de Muhammad Ali. Muhammad Ali jogava vôlei? Do que eu vi, o Tyson atropelava todo mundo. Mas vamos lá, sair desse assunto aqui. Voltar pro futebol. Vai que eu quero chamar as escalações. Flamengo de ao Tyson? Então chama a escalação, porque eu ia falar que o Flamengo é o todo poderoso do momento. E o São Paulo é um time que está tentando voltar. Por isso, a pressão é maior em cima do Flamengo. Esse embate aí lembra todo Duro e Holyfield, lembra? Aquele embate clássico do boxe brasileiro. Não, lembra Muhammad Ali e George Foreman. A luta do século passado já, né? 74. Prováveis escalações... Foi no Zaire essa? Não, No Zaire. Na África. Prováveis escalações, começando com o Flamengo. De tanta gente, de Fio Maravilha, nós gostamos de você. O Flamengo de Zico, Adilhadão, eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser De campeão. Diogo Nogueira. É o Flamengo de Jorge Sampaoli, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Cadê o Davi Luiz? É banco? Não, vamos deixar isso de lado. Seguindo com Pulgar. Vitor Hugo ou Thiago Maia? Eu acho que joga o Vitor Hugo. O São Paulo gosta do Vitor Hugo. Vitor Hugo tem uma função importante. Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. É o provável Flamengo para o jogo de domingo, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Terá pela frente o tricolor do Morumbi. Tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. É o São Paulo de tanta gente, de Pedro Rocha, Muricy, Raí, Silas, Careca, Miller, Do de nosso Poi, Daniel, que dessa vez não conseguiu ingresso. de Jorge Wagner, de Leandro Gianecchini, de Rogério Ceni. É o São Paulo de Dorival Júnior, De Mineiro e Josué. de Valdir Pérez, monstro, de Zete, de Aloysio Chulapa. Rafinha, Alan Franco. Rafael, Até o programa Rafinha, lembrando. Franco, Beraldo e Caio Paulista. Obrigado, Eugênio. Eu me empolguei com a história do tricolor aqui. Não voltou mais. Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Luciano, Essa é a base do Caleri time e que jogou Lucas. contra o Inter, né?
com o Caio Paulista na esquerda ali, né? Depois ele saiu no intervalo. O Lucas pela esquerda, o Luciano centralizado. Essa é a base da equipe que esteve em campo no meio de semana e que foi derrotada pelo Inter. O Inter de tanta gente, né? Que é semifinalista da Libertadores e é muito competitivo hoje. Esse é o provável do São Paulo, mas pode ter mudanças. Eu acho que pode pintar aí um Rodrigo Nestor nesse meio campo. Não sei. O candidato a dançar é o Luciano. Luciano. Luciano vai fazer gol, hein? Vocês querem tirar o Luciano do time. Quem tem mais chance de fazer gol nessa final, Luciano ou Gabigol? É uma pergunta difícil, mas Gabigol, não vou ficar em cima do muro, não. Eu também acho que é o Gabigol é cara Ou seja, os dois caras precisam jogar. Então, é jogo justamente para jogador decisivo, jogador que tem estrela, e Gabigol e Luciano, nesse aspecto, realmente, Luciano, principalmente pela atmosfera, a conexão que tem com o Morumbi, e o Gabigol pelo brilho em finais, não podem ficar de fora. Apesar da semaninha tem que tomar safada cuidado do os Gabigol. dois, viu, professor? Com cartão. Cartão amarelo, cartão vermelho, os dois. Né? O braço escorrega, assim.